Em novembro de 1971, a polícia de Westfield, Nova Jersey, arromba a porta da mansão Breeze Knoll. Dentro do salão de festas, 5 corpos estão dispostos em fileira sobre sacos de dormir. Um gravador toca música sacra em loop. O assassino sumiu há 30 dias. Os 5 corpos são identificados. Ellen List, 46 anos, esposa. Alma List, 84 anos, mãe de John. Patricia, 16 anos. John Frederick, 15 anos. E Frederick, 13 anos. Todos mortos com um único tiro na cabeça. Breeze Knoll fica no número 431 da Hillside Avenue. É uma mansão vitoriana de 19 quartos construída em 1895. John List a comprou em 1965 por $58 mil. Os vizinhos a chamavam de a Grande Casa Branca do Alto da Colina. Durante um mês inteiro, as luzes da mansão permaneceram acesas. Vizinhos notaram, mas não agiram. Um professor de teatro da filha ligou para a escola quando Patricia faltou a um ensaio. Isso desencadeou a investigação. Os investigadores encontram uma carta. São 5 páginas escritas à mão, endereçadas ao reverendo Eugene Rehwinkel, pastor luterano de John List. Na carta, John explica cada assassinato, um por um. Na carta, John List escreve que matou a família para salvar suas almas. Acreditava que estavam sendo corrompidos pelo mundo material. Escreveu que as crianças eram inocentes o suficiente para ir diretamente ao céu. John Emil List tinha 46 anos. Era contador, veterano do Exército dos Estados Unidos, membro ativo da Igreja Luterana de Westfield. Não tinha antecedentes criminais. Nenhum vizinho relatou comportamento suspeito. Em 1º de novembro de 1971, John List matou toda a sua família e desapareceu. Por 18 anos, nenhuma pista levou a ele. Como um homem tão metódico, tão visível, conseguiu simplesmente deixar de existir. John Emil List nasceu em 17 de setembro de 1925, em Bay City, Michigan. Era filho único de Eva e John Jacob List, imigrantes luteranos alemães de 2ª geração. A mãe, Eva, era profundamente religiosa e controladora. Eva List proibia o filho de brincar com outras crianças aos domingos. A família frequentava a igreja luterana 3 vezes por semana. John List, adulto, diria, décadas depois, que nunca desobedeceu à mãe uma única vez. Em 1943, com 17 anos, John List se alistou no Exército dos Estados Unidos. Serviu na Segunda Guerra Mundial na Europa como oficial de artilharia. Recebeu treinamento técnico avançado e saiu do conflito com a patente de tenente. Após a guerra, List cursou contabilidade na Universidade de Michigan. Obteve também um MBA. Em 1950, foi convocado novamente para a Guerra da Coreia. Retornou 2 anos depois, mais fechado e metódico do que antes. Em 1951, durante uma licença militar, List conheceu Helen Morris Taylor em uma festa em Michigan. Helen era viúva, com uma filha pequena e sofria de sífilis congênita. Eles se casaram em dezembro de 1951. Ao longo dos anos 1950, John List construiu uma carreira sólida como contador em empresas de Michigan e depois de Nova Jersey. Era pontual, organizado e nunca levantava a voz. Colegas o descreviam como extremamente competente e completamente sem humor. Em 1965, List comprou a mansão Breeze Knoll por $58 mil. A casa tinha 18 cômodos e era a maior da vizinhança em Westfield, Nova Jersey. O preço estava além das suas possibilidades reais. A mansão era cara para manter. Aquecimento, reparos e impostos consumiam mais do que List ganhava. A mãe de John, Alma, se mudou para um apartamento no 3º andar da casa em 1967. Ela trouxe economias que ajudaram a cobrir as dívidas por um tempo. Em 1971, John List trabalhava como vice-presidente de um banco em Jersey City. O banco começou a passar por dificuldades financeiras. Em junho daquele ano, List foi demitido. List não contou à família que havia sido demitido. Toda manhã, ele colocava o terno, pegava a maleta e saía de carro. Passava o dia em uma estação de trem próxima, lendo o jornal. Voltava para casa no horário habitual. Durante 5 meses, a farsa se manteve. As contas acumulavam.
List sacou todas as economias da conta bancária de sua mãe, Alma, $85.000. O dinheiro foi usado para pagar hipotecas atrasadas. Em outubro de 1971, o dinheiro de Alma havia acabado. O banco ameaçava retomar a mansão. List tinha menos de um mês de recursos. Foi nesse momento que ele começou a planejar o que chamaria na carta de a única solução possível. Alma List havia poupado dinheiro durante décadas. A conta bancária dela estava registrada em nome dos dois, ela e o filho John. Aos poucos, ao longo de meses, List transferiu todo o saldo para cobrir as despesas da família. Alma nunca soube que o dinheiro havia desaparecido. Ela tinha 84 anos e confiava completamente no filho. List continuou administrando as finanças dela sem dizer uma palavra. Helen List havia contraído sífilis do primeiro marido, morto anos antes. A doença progrediu para o sistema nervoso central. Em 1971, ela apresentava sintomas de sífilis cerebral, confusão mental, instabilidade emocional, dificuldade para caminhar. Helen bebia para suportar a dor e o isolamento. List considerava o álcool um pecado grave. Ele registrou isso na carta deixada após os assassinatos. A doença e o vício da esposa eram parte da justificativa que ele construiu para si mesmo. Patricia List tinha 16 anos e queria ser atriz. Ela participava de peças na Westfield High School e falava abertamente sobre uma carreira no teatro. Para John List, isso era inadmissível. O mundo das artes era imoral. John Frederick, o filho de 15 anos, havia abandonado a frequência regular à igreja. Ele usava jaqueta de couro, ouvia rock e demonstrava interesse em drogas. List via isso como uma corrupção irreversível da alma do filho. List concluiu que os filhos estavam sendo corrompidos pelo mundo secular. Na sua lógica, matar a família era um ato de misericórdia. Ele os enviaria ao céu antes que perdessem a fé definitivamente. Ele registrou esse raciocínio por escrito. Em outubro de 1971, List começou a planejar os assassinatos em detalhes. Ele cancelou a entrega do leite, cancelou o jornal, avisou a escola que a família faria uma viagem prolongada. List retirou as armas que possuía legalmente, uma pistola calibre .22 e um revólver. Ele foi ao campo de tiro pelo menos uma vez nas semanas anteriores. Vizinhos não notaram nada incomum. Em 9 de novembro de 1971, um dia antes dos assassinatos, List foi ao banco. Ele encerrou as contas correntes restantes e sacou o dinheiro disponível. A quantia era pequena, menos de $200. Na manhã de 9 de novembro, List deixou um bilhete para o professor de Patricia explicando a ausência futura. Ele programou os temporizadores das luzes da mansão para que permanecessem acesas por semanas. Cada detalhe foi calculado para ganhar tempo. Na manhã de 10 de novembro de 1971, John List acordou às 6 horas. A família ainda dormia. Ele tinha 2 revólveres, uma carta de 5 páginas endereçada ao pastor da igreja e um plano que havia levado um mês para construir. Na tarde de 9 de novembro de 1971, John List abandona o carro da família no aeroporto John F. Kennedy, em Nova York. Ele deixa o veículo no estacionamento de longa permanência, compra uma passagem em dinheiro e embarca para Denver, Colorado. Em Denver, List assume a identidade de Robert Peter Clark. Ele obtém documentos falsos, arrenda um quarto e começa a trabalhar como contador. Durante 18 anos vive abertamente, paga impostos, tem número de seguridade social, frequenta a igreja luterana todo domingo. Em 1985, Robert Clark se casa com Dolores Miller, em Midlothian, Virgínia. Ela é viúva, trabalha como contadora. Os vizinhos os descrevem como um casal discreto e religioso. Ninguém nota nada fora do comum. Em Westfield, Nova Jersey, o capitão Frank Maraca não fecha o caso. Por 18 anos, ele mantém a ficha de List ativa.
Mereca envia circulares para departamentos de polícia em todo o país, mas os anos passam e não há nenhum rastro. Em 1989, o programa America's Most Wanted decide fazer um episódio sobre John List. Os produtores contratam Frank Bender, escultor forense da Filadélfia, para criar um busto do suspeito envelhecido. List estava desaparecido há 18 anos. Nenhuma foto recente existia. Bender estuda as fotos de 1971 e consulta um psiquiatra forense. Ele determina que List, por sua personalidade rígida, provavelmente não teria feito cirurgia plástica nem mudado seu estilo. O busto resultante mostra um homem de 63 anos com o mesmo corte de cabelo, os mesmos óculos e a mesma postura austera. O episódio do America's Most Wanted vai ao ar em maio de 1989. Nas 11 horas seguintes, o programa recebe mais de 200 telefonemas. Uma mulher liga de Midlothian, Virgínia. Ela diz que o homem no busto é idêntico ao seu vizinho, Robert Clark. Em 1º de junho de 1989, agentes do FBI se apresentam no escritório de contabilidade em Richmond, Virgínia, onde Robert Clark trabalha. List olha para os agentes e diz apenas: "Eu sabia que esse dia chegaria." Ele é preso sem resistência. O julgamento começa em abril de 1990 no Tribunal Superior de Union County, Nova Jersey. A defesa argumenta insanidade, que List acreditava genuinamente estar salvando as almas da família. Os promotores apresentam a carta deixada em Breeze Knoll como prova de premeditação clara. Em 12 de abril de 1990, o júri rejeita a tese de insanidade por unanimidade. List é condenado por 5 homicídios em 1º grau. O juiz James Studer sentencia John List a 5 penas consecutivas de prisão perpétua, uma para cada vítima. John List cumpre pena na prisão estadual de New Jersey. Em entrevistas concedidas nos anos seguintes, ele repete a mesma justificativa. Fez o que era necessário para garantir que a família chegasse ao céu. List morre em 21 de março de 2008, de pneumonia aos 82 anos. Nunca expressa remorso. John List morreu na prisão em 2008, aos 82 anos, sem nunca expressar remorso genuíno. Em suas últimas entrevistas, ainda afirmava que fez o que era necessário para garantir que sua família chegasse ao céu. Isso levanta uma pergunta perturbadora. O que é mais assustador? Um assassino que sabe que fez algo monstruoso ou um que genuinamente acredita ter feito um ato de amor? Se esse caso te fez refletir, deixa o seu like, comenta o que você acha dessa questão aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios.